Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, sou coach de comunicação e esse aqui é o 114º vídeo da série Desafio 365 e a gente está na semana da comunicação. Comunicar é se expressar. A gente tem as comunicações verbal e não verbal e o tempo inteiro a gente está se expressando, a gente está comunicando, querendo ou não. E muitas vezes emanando comunicações distintas, porque a um só tempo nós nos expressamos verbalmente e nos expressamos corporalmente. Muitas vezes essas duas formas de comunicação não batem e aí causam ruído, causa estranheza, o que é até muito utilizado no teatro, né, em comédias, que quando o ator fala uma coisa e faz outra, fica realmente muito engraçado. E a gente sabe que quando a mamãe chega para o bebê e fala uma coisa, mas expressa outra, o que ele registra é o não verbal, muito mais do que o verbal, que dependendo da idade ele realmente compreende muito pouco. Então essas duas formas de expressão são ricas, intensas e constantes. E muito abordadas em livros que todo mundo deve ter ouvido, pelo menos deve ter ouvido falar, se não já ter lido, né? Que é O Corpo Fala, As 5 Linguagens do Amor e por aí vai. São livros que abordam justamente a maneira como a gente se expressa e a maneira como a gente é compreendido. Lembra, a gente já falou aqui em algumas outras semanas, e se você ainda não conhece meu trabalho, não tem problema, dá uma olhadinha nos vídeos aqui da página, aproveita para curtir, ou então olha no canal Coaching Vídeo, que tem muito assunto lá bacana, que eu tenho certeza que vai te interessar. Mas a gente já falou sobre a questão da compreensão do outro. Então, comunicação é sempre isso, aquilo que eu expresso e aquilo que o outro compreende. E nós temos um certo controle sobre aquilo que a gente expressa, e nem total, né? Porque muitas vezes a gente deixa aí a expressão tão livre que a gente se sabota ou a gente não consegue ser claro o suficiente por não estar totalmente no controle. E o controle sobre o que o outro entende do que a gente falou é ainda mais impossível, né? Por quê? Porque nós mesmos, quando ouvimos os outros, a gente tem os filtros pelos quais aquela comunicação, aquela mensagem vai passar, né? A gente já falou sobre isso e vai falar sobre isso essa semana, por isso eu nem vou aprofundar, porque o que eu quero dizer aqui é realmente sobre essa questão que até a própria PNL, que é a Programação Neurolinguística, fala sobre a forma que a gente se expressa e como ela se encaixa com a pessoa que está nos ouvindo. Ou então a coisa fica mais doida ainda quando a gente está falando para várias pessoas. Isso porque nós temos os nossos 5 sentidos. Tem a ver com um pouco com o filtro, que eu vou falar um pouco mais aprofundadamente ao longo da semana. Mas desses filtros nós temos aí os nossos sentidos. Então muitas pessoas são muito visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, que aí junta um pouco do tato, do paladar e do olfato, ou seja, tem que pegar, sentir, uma coisa muito empírica, né? Pois bem, quando uma pessoa é visual, falar sem mostrar nenhuma imagem por muito tempo não funciona. Não é que não funcione, não é que ela não vai te dar atenção alguma, mas a capacidade de retenção da informação vai cair. Da mesma forma que a pessoa que é auditiva, ela consegue fazer outras coisas enquanto te ouve, porque ela está com o ouvido ligado no que você está dizendo, absorvendo tudo e com isso podendo fazer outras coisas. E aí, quando a gente não compreende como é a forma de apreensão da realidade da pessoa com quem a gente está falando, a gente pode pensar, supor que ela não está nos dando atenção. Ou ainda, que a forma dela expressar algo pra gente, se não é algo que a gente já compreende, a gente também
acha que não tá dando certo, que ela não gosta da gente, que ela não tá conectada com a gente. Por exemplo, isso acontece, é dito aí pelo Gary Chapman, né, nas 5 linguagens do amor, dizendo que tem gente que expressa o amor com palavras, tem gente que prefere expressar o amor com atos de boa educação, de poder abrir a porta, enfim, de fazer gentilezas. O outro se expressa através de cartinhas e bilhetinhos, e o outro se expressa mandando música. Essas formas de absorver o mundo e de se expressar são muito variadas, e às vezes, por não serem as nossas, a gente tende a não valorizar. A gente tende, às vezes, a nem perceber que o outro está falando que ama a gente, mas em outro código. E essa é a chave da comunicação. Qual é o teu código de linguagem? Como você se expressa? Você é do tipo que diz assim: nossa, você viu aquela música? Viu é do verbo ver, e música é pra gente ouvir. Mas de qualquer forma, os dois estão na mesma frase, porque a pessoa é muito visual. Ou então aquela pessoa que quer chamar a sua atenção e diz: escuta só, me ouve, ouve essa. Então, a pessoa aí tem o canal da audição bem aberto. E por aí vai, tem gente que fala pegando, não é verdade? Tem gente que gosta de abraçar e dar beijo, que sou eu. Adoro, mas é verdade. Então, cada um se expressa de uma determinada forma. Qual é a forma que você se expressa? E você consegue perceber a maneira como as pessoas que te cercam se expressam? O que elas são mais? São visuais? São sinestésicas? São auditivas? Você consegue encaixar a sua comunicação de uma forma que ela te compreenda? Ou então você compreende quando ela está se comunicando com você, apesar de não ser o seu padrão de expressão? Reflita sobre isso, pense como você pode adequar essas linguagens e tenha sempre em mente a questão do rapport, da empatia. Para eu poder acessar o outro, eu tenho que entrar no universo do outro, eu tenho que compreender genuinamente como o outro pensa, o que ele espera de mim, para poder então chegar e apresentar as minhas ideias, fazer a minha comunicação. Comunicar é um ato de gentileza, é um ato de amor, é você abrir um canal de troca com o outro. Portanto, mesmo quando a gente está brigando com alguém, isso continua valendo, porque se a gente está brigando é porque a gente se importa de alguma forma. Porque se aquela pessoa não fosse importante de alguma maneira, mesmo irritando a gente quer ela longe, mas ela tem um peso inegável. Porque quando ela não tem peso nenhum, a gente nem olha, faz o que você quiser, porque eu tô em outra e vai fazer o que te interessa. Então, se ela tá te mobilizando, seja positivamente ou negativamente, você está estabelecendo um canal de troca, ou pela raiva ou pelo amor. Então, reflita sobre como você está trocando. Quero saber como é que você se expressa e se você já identificou como as pessoas que te importam se expressam. Já fez isso? Já pensou sobre isso? É muito importante para uma boa comunicação. Então fica esse o desafio de hoje. Conta pra mim como é que você encara a comunicação e como é que você percebe os seus canais e os canais das pessoas com quem você se comunica. Combinado? E amanhã tem mais. Ao longo da semana eu vou dar algumas dicas bem bacanas pra você. Fica ligado. Um beijo e até lá!